Olá pessoal, ó, mais uma aulinha, tá? Ainda falando da parte do código de ética, não. Falando sobre gestão de ética, mas falando sobre as comissões de ética, que são o quê? Foram mencionadas, a gente viu isso na aula passada, sobre a parte de quê? Lá no Código de Ética, no Decreto 1171, só que agora a gente está o quê? Indo a fundo nas comissões de ética, que é baseado na Resolução 10 de 29 de 9 de 2008, que foi emitida por quem? Pela Comissão de Ética Pública, que é diferente das comissões de ética, tá? Então agora nós vamos ver uma coisa chamada de competências. Competências das nossas amigas comissões de ética, que são aquelas que são instituídas, instauradas aonde? Em todos os órgãos, lembra disso? Então vamos ver quais são essas competências, tá? Então olha só, primeira competência dessa criança, tá? É uma pequena quantidade, são apenas 24 competências. Primeira competência da nossa amiga vai ser, primeira competência, atuar como instância consultiva. O próprio nome já está dizendo tudo, certo? Consultiva. Ou seja, ela está lá para fazer o quê? Ela está lá para ser consultada sobre dúvidas, tá? Mas não é só isso que ela faz, tá? Então a primeira seria justamente o quê? Atuar como instância consultiva. Segunda competência da nossa criança, tá? Então a primeira, atuar como instância consultiva. A segunda, olha que legal, responder, baseado na primeira, responder o quê? Responder às consultas, certo? Ela não é instância consultiva. Responder às consultas, a elas, como se fossem direcionadas, dirigidas, tá? A ela dirigidas. Segunda, tá? Primeira, atuar como instância consultiva, e a segunda, responder às consultas a elas dirigidas, tá? Terceiro, olha que legal, aplicar, com certeza, o quê? Aplicar o Código de ética profissional do servidor público civil. Traduzindo, aplicar quem? O decreto 1171, tá? Agora preste atenção para reparar nesse quadro aqui, ó. Tanto ela aplica o Código de Ética Profissional do Servidor Público, que é o decreto, como aplicar o Código de Ética e Conduta, Código de Ética ou Conduta próprio, se couber. Certo? Ou seja, ela não vai brincar só com o Código de Ética do Servidor Público, mas o Código de Ética ou de Conduta, o quê? Próprios, que são daquela instituição. Por exemplo, no Banco do Brasil, você tem um Código de Ética, o quê? Profissional do Servidor Público, mas tem o Código de Ética, o quê? Próprio do Banco do Brasil, tá? Então é ela que vai aplicar no Banco do Brasil esses dois códigos, tanto o Código do BB como o Código do Servidor Público, tá? Quinta, olha que legal. Quinta competência da nossa amiga, representar o órgão ou entidade
ou entidade na rede de ética. A gente vai ver que existe uma coisa chamada sistema de gestão da ética. Então tem a rede de ética. Então quem representa o órgão ou entidade é a comissão de ética daquele órgão, tá? Então, ó, atuar como instância consultiva, responder às consultas, aplicar o código de ética, tanto do servidor público como o código de ética próprio. O que mais? Representar o órgão ou entidade na rede ética. Sexta vai ser justamente orientar. Já tinha falado sobre isso na aula passada. Orientar e como é que se fala? Orientar e aconselhar, certo? Aconselhar sobre a conduta ética do servidor. Isso a gente vê pela própria instância que ela trabalha, que é consultiva. Então ela tem lá a função de orientar e aconselhar sobre o quê? Casos de conduta ética do servidor, tá? Até sanar dúvida se aquilo ali realmente é antiético, é ético. Próxima, sétima, tá? Sétima. Então vamos lá, ó. Atuar como instância consultiva, já que é uma instância consultiva, respondendo às consultas, tá? Aplicado tanto o código de ética do servidor público como o código de ética próprio, se tiver código de ética ou de conduta, representar o órgão ou entidade na rede de ética e orientar e aconselhar sobre conduta ética do servidor. Próxima coisa que ela faz é isso aqui, ó. Isso aqui é legal. Supervisionar a observância do código de conduta, é diferente, tá? Mais uma coisa, código de conduta da alta administração. Ó, deixa eu explicar isso aqui para vocês e a gente já vai até antecipar. Lembra que eu falei para vocês que a comissão de ética é diferente da comissão de ética pública? Certo? As comissões de ética, elas vão trabalhar mais com o quê? Com o código de ética do servidor público e código de éticas próprios, tá? O código de ética, a comissão de ética pública, ela é que vai estar em cima de quem? Do código de conduta da alta administração, ou seja, da galera que é ministro, tá certo? Ou seja, é um código de quê? De conduta das pessoas que ocupam cargo da alta, tá? Então as comissões, elas supervisionam a observância daquele código de ética. O código de ética não, código de conduta, tá? Vamos lá, sétima. Oitava. Então, ó, atuar como instância, responder às consultas, aplicar os dois códigos, lembrando, supervisionar a observância do código de conduta, representar o órgão e orientar e aconselhar sobre conduta ética, tá? Oitava, receber, olha que legal, receber denúncias e representações contra servidor. Tá? Então preste atenção. Então nesse caso é como se ela fosse uma ouvidoria recebendo o quê? Denúncias e representações contra servidor por motivos de quê? De desvio ético, tá? Então ela recebe aquilo ali. Nona, já que ela recebeu essa denúncia, o que ela vai fazer? Vai instaurar processo, se ela julgar, ela vai instaurar processo de apuração
de apuração de fato ou conduta. Ou seja, no caso da ética, tá? De fato ou conduta. Tá? Então, ó, lembre-se, ó. Ela recebe as denúncias, aí ela instaura o quê? Processo de apuração de fato ou conduta. Beleza? Então, o que vai acontecer? Isso aí foi a 9ª. Aí, a 10ª, olha só. Como tem essa brincadeira, o que ela vai fazer? Ela vai requerer as partes do processo, tá? As partes aos agentes públicos, e aos órgãos, ou entidade, ou órgão ou entidade, informações e documentos, necessários para instrução de expedientes. É o que vai fazer, tá? Então presta atenção, ó. Tá bem tranquilo. Essas são as 10 primeiras. Primeiro, lembre-se que ela é uma instância o quê? Ela atua como uma instância consultiva. Se ela atua como instância consultiva, ela tem que responder às consultas que foram a ela direcionadas, tá? Terceiro, aí ela aplica duas coisas. O Código de Ética do Servidor Público e aplica o quê? Código de Ética e de Conduta, que são próprios daquilo ali. Lembra do caso do Código de Ética do bebê, tá? Quinto, ela vai justamente fazer o quê? Ela vai orientar e aconselhar sobre os casos de quê? De conduta ética do servidor. Beleza. Feito isso, o que mais que ela faz? Ela faz o quê? Lembre-se que ela aplica os dois códigos e ela supervisiona a observância de quem? Do Código de Conduta da Alta Administração, tá? Com essa brincadeira já foram 6. A 7ª, tá? A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora a 8ª, tá? Recebe o quê? Ela recebe as denúncias e o quê? E representações contra o servidor. Quando ela faz isso, o que ela vai ter que fazer? Instaurar o quê? Processo para apuração dos fatos e de conduta, tá? E vai o quê? Imediatamente requerer a quem? As partes do processo, aos agentes públicos e aos órgãos ou entidades, o quê? Informações e documentos para que ela possa fazer o quê? Para que ela possa instruir expedientes, fazer instrução de expedientes, tá? Então, pode copiar as 10 primeiras das 24 competências da Comissão de Ética. Vai lá, pessoal, nós já vimos as 10 primeiras, o quê? Competências das comissões de ética. Lembrando, primeiro ela tem que atuar como instância, o quê? Consultiva. Se ela tem que atuar como instância consultiva, ela responde às consultas, tá? A ela direcionadas, tá? Depois, ela faz o quê? Aplica 2 códigos de ética. O Código de Ética do Servidor Público Civil, Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, e se houver Código de Ética próprio ou Código de Conduta próprio, tá? Com isso foram 4. A 5ª, ela justamente tem que fazer o quê? Ela tem que orientar e aconselhar em relação aos casos sobre o quê? Conduta ética do servidor. 5ª. Aí a 6ª é aquela que ela vai fazer o quê? A 6ª é aquela que ela vai supervisionar, lembra? O que ela vai supervisionar? Ela vai supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração. Lembra disso ou não? Lembra?
certo? Então, olha só. O que mais? Eu pulei uma. Representar o órgão ou entidade aonde? Na rede de ética, tá? Então, com isso, já foram quantas? Já foram 7. Oitava. Oitava é aquela que ela recebe o quê? Recebe as denúncias e representações contra o servidor. Quando ela recebe, ela instaura o quê? A nona, instaura processo de apuração de fato de conduta. E a 11ª, como está instaurado o processo, ela vai requerer às partes, aos agentes públicos e aos órgãos e entidades o quê? Informações e documentos necessários para o quê? Para a instrução de expedientes. Beleza. 12ª, tá? Vamos lá para a nossa 12ª. A 12ª, preste atenção. O que ela vai fazer? Ela vai convocar servidores ela convoca, e convidar outras pessoas a prestar informações. Tá? Então, ó, primeiro ela pede os documentos e informações. Aí depois ela convoca servidores e outras pessoas para prestar o quê? Informações, que é como se fosse testemunhar, tá? Isso foi a 12ª. 13ª. A 13ª, olha que legal. Realizar, tudo isso aí ela está fazendo por causa do processo, tá? Realizar o quê? Diligências e solicitar, se for o caso, parecer de especialista. Tá? Então, olha, ela convoca os servidores, depois ela vai realizar diligências, tá? Quando há uma desconfiança, e solicitar parecer de especialista. Beleza. Aí o que ela vai fazer? Pronto, agora que ela já tem informação, já tem até informação trazida dos órgãos, dados espontaneamente, ou mesmo quando ela convocou um servidor para prestar essa informação, baseado nas diligências e nos pareceres de especialistas, o que ela vai fazer? Isso é óbvio. 19ª, o que ela vai fazer? Nada. Ela vai o quê? Ela vai esclarecer e julgar o quê? Comportamentos com indícios de desvio ético. Tá? Então presta atenção. Agora que ela já está com as informações, porque ela fez o quê? Além dela ter requerido as informações, ela convocou servidores e convidou outras pessoas a prestarem informações. Depois ela realizou diligências e solicitou parecer de especialista. Então agora já tem informação suficiente para fazer o quê? Para esclarecer e julgar o quê? Comportamentos com indícios de quê? De desvio ético. Aí dependendo do que ela julgar, o que ela vai fazer? Olha para cá. Ela vai fazer o quê? Nada. Ela vai aplicar a penalidade. E qual é a penalidade que ela pode aplicar? Lembra disso, a única penalidade é aplicar a penalidade de censura. E encaminhar cópia do ato. Encaminhar cópia do ato a quem? As unidades de gestão de pessoas, tá? Então, se ela o quê? Julgar que é cabível de quê?
de punição, ela vai aplicar a penalidade de quê? De censura, tá? Que é a única que ela pode aplicar. Encaminhar cópia do ato às unidades de gestão pessoal. Beleza. Então vamos lá. Agora, preste atenção, ó. Isso em termos éticos. Agora, pode ser que gere também o quê? Processo disciplinar administrativo, que é outra coisa. Vamos lá. Aplicar essa penalidade. Beleza. O que mais que ela vai fazer? Só que ela pode julgar culpado ou julgar inocente. Se ela julgar inocente, o que ela vai fazer? Ó, arquivar processos, tá? Arquivar os processos por não desvio ético, tá? Então, quando for comprovado por ela que não houve um desvio ético, tá? Um desvio ético, ela vai arquivar o processo ou remetê-los aos órgãos competentes, tá? Quando não for ela que tem que arquivar isso aí, caso seja de competência, de órgão distinto. Porque aí ela não vai fazer isso, tá? É o próprio órgão lá, comissão de ética daquele órgão, que vai fazer isso aqui. Tá? Beleza? Então, ó, primeiro ela vai o quê? Convoca servidores e convida outras pessoas para prestar informações, realiza diligência. Com essas informações, o que ela faz? Ela esclarece e julga o quê? Julga a parte do quê? De indícios de desvios éticos, tá? Desvio ético. Comportamentos com indícios de desvio ético. Feito isso, o que ela faz? Ela julgou. Aí ela pode fazer o quê? Culpado, aplica a penalidade de censura e encaminha a cópia para o órgão de gestão de pessoas. Feito isso, órgão no sentido lá dentro, tá? Feito isso, o que ela vai fazer? Ela pode fazer isso, mas ela pode declarar o cara inocente. Se é inocente, o que ela vai fazer? Arquivar o processo, certo? Arquivar o processo nos casos de não desvio ético, ou fazer o quê? Encaminhar para o órgão competente por esse processo, quando o órgão for distinto, tá? Então vamos lá, ó. Isso aqui foi vamos lá, 22. O que ela vai fazer agora, meu filho? Arquivar os processos. Notificar, isso é ótimo, isso é óbvio, notificar as partes interessadas. Tá? Sobre a decisão dela. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Então olha só, já temos 22, tá? Recebe informações, coleta toda a informação, julgando culpado, aplica a penalidade de censura, julgando inocente, arquiva o processo por não desvio, tá? Aí o que acontece? Ela notifica as partes do julgamento dela. Feito isso, o que ela vai fazer? Vamos lá, vamos brincar. Tem uma coisa que está errado, né? Foi 10, depois 11ª, 12ª. Nossa, que numeração doida é essa, professor Luiz Otávio? Você tá drogado ou bêbado? 14ª, 15ª, 16ª. Que coisa louca. 16ª. Agora é a 17ª. Vamos lá. O que ela vai brincar também? Isso aqui é bacana, ó. Além dela brincar com o processo, o que ela vai fazer?
ela vai submeter ao dirigente máximo, presidente, se for um tribunal, máximo, ou no próprio Banco do Brasil vai ter o presidente, máximo do órgão ou entidade, sugestões de aprimoramento, melhoria, tá? De aprimoramento do Código de Ética. Do servidor, tá? Vai lá. E olha, além disso, o que essa criança vai fazer? Dirimir, resolver, tirar dúvida, resolver, sanar, dirimir dúvidas. Isso aqui é legal. Dúvidas, certo? Dirimir dúvidas a respeito tá? A respeito da interpretação, tá? Da interpretação das normas de conduta ética, tá? Então ela vai o quê? Sanar as dúvidas, tá? Sanar as dúvidas a respeito da interpretação de normas de conduta ética e deliberar, isso é importante, ó, e deliberar, resolver, dar a sua decisão, deliberar sobre os casos omissos. Tá? Então, ó, por enquanto foram quantas? Foram 18, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro, atuar como instância consultiva. O que mais? O que mais que ela faz? Se ela é consultiva, responder às consultas. Depois, aplicar o Código de Ética do Servidor Público Civil. Aplicar Código de Ética próprio ou de conduta. O que mais? Só com isso já foram 4. Aí quinta, tá? Como ela vai aplicar? Ela que vai o quê? Orientar e aconselhar nos casos de conduta ética do servidor. Então isso aí já foram 5. 6, o que ela vai fazer? 6, eu pulei uma. É representar o que? O órgão ou entidade na rede ética. Isso aí foi a 6ª. A 7ª. A 7ª era aquela brincadeira de fazer o quê? De supervisionar, lembra? A observância do Código de Conduta da Alta Administração. 8ª, receber o quê? Denúncia e representações contra o servidor. Se ela receber, o que ela faz? Instaura processo de apuração de fato de consulta. Aí, como está instalado o processo, o que ela vai fazer? Vai requerer às partes, aos agentes públicos e aos órgãos e entidades informações e documentos para instrução de expedientes, necessários para instrução de expediente. Aí, além disso, ela vai convocar servidores, isso aí é a 11ª, convocar servidores e convocar outras pessoas a prestar o quê? Informações, tá? Para coletar mais informações. Não o suficiente, ela pode realizar diligência e solicitar o quê? Parecer de especialista. Feito isso, o que ela faz? Pronto, já está com a informação? Aí ela vai esclarecer e julgar o quê? Os casos, certo? Os comportamentos com indício de desvio ético, tá? Isso aí foi a 13ª. 14ª, aí dependendo do que ela julgar, ela vai aplicar o quê? A penalidade única que ela pode aplicar, censura. E enviar o quê? Encaminhar uma cópia desse ato ao órgão de gestão de pessoas. Feito isso, ela pode punir ou não. Então, se ela pode fazer o quê? Arquivar o processo nos casos de não desvio ético. Ou remetê-los ao órgão competente, se ela não for o quê? O órgão
aonde tem aquele servidor, tá? Então ela não pode aplicar uma penalidade de censura para um servidor que não pertence ao órgão que ela é respectiva. Feito isso, o que ela vai fazer? Tá? Aí com isso já foram 16, se eu não me engano, tá? Aí ela faz o quê? Ela tem mais duas coisas que ela pode nos ajudar. Ela vai o quê? Oh, desculpa. Nós estamos na 14ª agora. 14ª não, 16ª. 16ª. O que ela vai fazer? Ela tem uma coisa importante. Já que ela fez isso, agora ela tem que notificar o quê? As partes interessadas, tá? Então ela vai notificar as partes interessadas das suas decisões, certo? As partes interessadas das suas decisões. Certo? Feito isso, o que mais que ela pode fazer? Aí ela pode o quê? Submeter, porque não é ela que vai fazer isso, ela pode submeter ao dirigente máximo do órgão, presidente do Banco do Brasil, presidente do tribunal, o quê? Sugestões para aprimoramento, melhoramento do Código de Ética do Servidor Público. E pode fazer o que também? Ela pode o quê? Ela pode não, ela vai fazer isso, ela vai ter que fazer. Tá? O submeter é uma coisa. Ela vai dirimir, solucionar dúvidas sobre o quê? Sobre interpretações, sobre normas de conduta e até deliberar, dar a decisão dela, dar a definição dela sobre o quê? Sobre os casos omissos, tá? Os casos que não estão presentes. Então pode copiar mais essas 8, tá? Com isso a gente já fecha 18 das 24. Dando continuidade, ó, nós vamos ver as últimas 6 competências das 24, tá? Vamos lá. Então, nós paramos na 18. Agora 19. 19. Olha só que legal. Elaborar e propor mudanças e propor alterações. Aí é diferente, ó. Alterações para Código de Ética ou conduta própria. Tá? Aí ela vai elaborar e propor alterações para quê? Para o Código de Ética ou conduta. Ela já submeteu ao dirigente máximo o quê? Do Código de Ética do Servidor Público, tá? Agora é para aqui para o Código de Ética próprio. O que mais? 20ª, tá? 20ª competência da criança. Olha que bacana. Isso aqui, é claro, dar alta divulgação sobre dar alta divulgação sobre, como é que se fala? Sobre regramento ético. Ou seja, sempre tentar ao máximo dentro do órgão ficar o conhecimento sobre a parte do Código de Ética, tá certo? E o Código de Ética e os outros, o Código de Conduta da alta administração. Dar publicação ao máximo, dar divulgação disso aí. 21ª, tá? 21ª. Parecido com essa anterior. Dar publicidade, mas aí é diferente. Dar publicidade dos seus atos. Tá? É claro, isso aqui é o princípio da administração pública, tá? Então, olha só, já foram o quê? Mais 3, tá? Então, olha só, elaborar o quê? E propor alterações ao Código de Ética ou Conduta próprios daquele órgão, tá? O que mais? Dar o quê? Eu esqueci de falar uma coisa, ó.
alterações para o Código de Ética ou Conduta e ao regimento interno da respectiva comissão, tá? Respectiva comissão de ética. Olha só que bacana. Então ela propõe sugestões e alterações tanto para o dirigente máximo sobre o Código de Ética do Servidor Público, como ela propõe e elabora sugestões para o quê? Para alterações para o Código de Ética ou Conduta Interna e até para o regimento interno da respectiva comissão de ética, dela mesmo, tá? Dar alta divulgação, dar publicidade de seus atos. Aí olha que bacana. A gente tinha falado disso aqui, tá? Aí a gente vai ver que é uma competência. Olha que bacana. Como é que se fala? Requisitar agente público para prestar serviços, lembra disso? Para prestar serviços, lembrando, transitórios, não são definitivos, transitórios, técnicos e administrativos a comissão de ética. Certo? A comissão de ética. Mas aí tem um detalhe que é muito importante. Mediante, isso tem que ser autorizado, mediante autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade. Tá? Então, ela vai fazer o quê? Requisitar para aqueles serviços temporários, transitórios, tá? Penúltima competência. 23ª. Olha que legal. 23ª. A gente também falou sobre isso. Elaborar e executar, na aula passada, e executar o plano, lembra? Plano de trabalho de gestão da ética. Tá? Gestão da ética. E por fim, a última delas, 24ª. 24ª é a última competência, tá? Aí lembra que também já foi falado. Aqui nós tínhamos o requisitar e aqui nós temos indicar por meio de ato interno, a gente falou disso também na aula passada, interno, representantes locais, lembra disso? Representantes locais da comissão de ética, representantes locais da comissão de ética, certo? Representantes da comissão de ética, tá? Que serão designados, tá? Serão designados pelos dirigentes máximos, pelos dirigentes máximos,
pelos dirigentes máximos, do órgão pelos dirigentes máximos, do órgão ou entidade. A última coisinha, tá? Para colaborar nos trabalhos de educação e comunicação. No trabalho de comunicação e educação, tá? Nos trabalhos, tá? Então pode fazer os dois trabalhos, tá? Então isso aí, pessoal, encerra as 24 competências das comissões de ética. Então vamos tentar lembrar das 24. Primeiro, ela atua como instância o quê? Consultiva. Se ela atua como instância consultiva, ela responde às consultas. Aplica o Código de Ética do Servidor Público. Aplica o Código de Ética o quê? Próprio. O que mais que ela faz? Aí ela orienta e o quê? E aconselha sobre conduta ética, tá? Com isso foram 5. Sexta, o que mais que ela faz? A gente pulou uma, representa o órgão, a entidade no quê? Na rede ética. Sexta. Sétima, a sétima é aquela que ela vai fazer o quê? Supervisionar a observância, lembra disso? Supervisionar a observância do quê? Do Código de Conduta da Alta Administração. Aí ela recebe o quê? Recebe denúncias e representações contra servidor. Quando ela faz isso, ela instaura processo de apuração de fato de conduta. Como ela instaurou o processo, o que ela faz? Requer o quê? Requer das partes, dos agentes públicos e dos órgãos e entidades informações e documentos necessários para o quê? Para as instruções de expediente, para a instrução de expediente. Além disso, ela convoca servidores, certo? A 11ª, convoca servidores e convida as outras pessoas a prestar informações. 12ª, ela ainda pode realizar diligências e solicitar parecer para o quê? Especialistas. Ponto. Com esse bando de informação, o que ela faz? Ela esclarece e julga os casos de quê? Os comportamentos onde há indícios de desvio ético. Aí ela pode tomar 2 decisões, tá? Essa aí foi a 13ª. 14ª. 14ª, ela pode optar pelo quê? Ela pode verificar que há necessidade de fazer o quê? De aplicar o quê? A penalidade de censura. Ou ela pode arquivar o processo ou encaminhar para quem faça, se for de um órgão distinto. Com isso, nós já vimos 14, 15, 16. O que mais que ela pode fazer a nossa criança? Tá? Ela vai notificar as partes interessadas sobre as suas decisões. 17ª. 17ª é justamente que ela vai fazer o quê? Submeter aos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades o quê? Sugestões para o que? Aprimoramento do Código de Ética do Servidor Público, tá? Fazer o que mais que ela pode fazer? Ela tem que o quê? Dirimir dúvidas sobre o quê? Sobre interpretações, certo? Das normas de conduta ética, tá? Inclusive deliberar nos casos omissos. Aí veio a 19ª. 19ª, o que ela vai fazer? Ela pode elaborar e propor o quê? Sugestões, mas para os códigos de ética ou de conduta próprios, tá? E, além disso, para o quê? Alterações também para o regimento interno da respectiva comissão, dela mesma, tá? Aí, esse aí foi a 19ª. 20ª. A 20ª é aquela que ela tem que dar o quê? Alta divulgação do quê? Do regramento ético. Feito isso, ela tem que dar alta o quê? Ela tem que dar publicidade de seus atos, tá? Então isso aí foi 19, 20, 21. 22. 22 é o quê? É aquela paradinha de dar divulgação dos seus atos. O que mais? 20ª. Da alta 21ª. Ah, sim, desculpa. Requisitar agentes públicos, lembra? Para serviços transitórios de quê?
de administrativos ou técnicos, sendo que tem que ter autorização de dirigente máximo do órgão ou entidade. Agora, além disso, o que ela vai fazer? Ela vai ter que elaborar e executar o plano de trabalho, lembra? De gestão da ética. E, por fim, fazer o quê? A última delas. A última delas, maravilhosa, é parecida com a 22ª. A 24ª é aquela que fala sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Que ela vai o quê? Indicar, por meio de ato o quê? Interno, representantes locais da comissão de ética, lembra disso? Tá? Que serão designados pelo representante máximo do órgão ou entidade para o quê? Para colaborar com o quê? Com os trabalhos de educação e comunicação. Com isso a gente encerrou as 24 competências das comissões de ética. Pode copiar, por favor.